Som. Graça e a paz, irmãos. Graça e a paz, irmãos que estão em casa nos acompanhando. Estamos ao vivo ainda, né? Amém. Todo mundo me olhando, né? Noite de glória, noite de bênção. Isso não é porque o Flamengo ganhou, não. Mas é porque Deus tem operado já maravilhosamente no nosso meio. Antes de começar a nossa pregação, eu queria conversar com a igreja. Você já se sentiu esquecido? Abandonado? A gente tem alguns projetos em asilo e às vezes a gente conversa com os idosos e pergunta para eles qual é a maior queixa que eles têm. É claro que eles têm falta de bem material, né? E a gente ajuda. Mas essa não é a maior queixa. A maior queixa deles é o abandono da família. Aqueles que um dia viveram, deram suas vidas por seus filhos, agora no momento mais frágil de sua vida, são relegados, colocados no orfanato, no asilo, e porque são descartáveis, são esquecidos, não tem mais utilidade, acaba sendo um fardo para algumas famílias carregar alguns idosos. Mas se você está aqui vivo, claro, projeto de Deus, mas foi através do teu pai e da tua mãe. E você sabe quantas noites de sono ele perdeu por você, quantas noites de sono ela perdeu por você? E muitos nem são tão idosos assim, mas já são relegados a segundo plano. Eu vejo hoje na juventude, as pessoas mandam um WhatsApp para um colega para falar: amiga, você viu o batom daquela menina na igreja? Você viu o vestido dela? Mas é incapaz de mandar um WhatsApp ou ligar para a mãe, para o pai, e dizer: pai, como é que você está? Mãe, como é que você está? Meu irmão, você viu o jogo do Flamengo? Viu como é que foi hoje? Mas é incapaz de ligar para o pai e dizer: pai, o senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? E aquele que nos amaram, que nos deram tanto amor, tanto carinho, a vida toda, sofreram por nós, porque mal ou bem se estamos aqui, foi graças a ele. Eu agradeço meu pai e minha mãe, porque se cheguei até aqui foi por causa deles, com pouco recurso, mas lutou por nós. E quantos se sentem abandonados? E aqueles que, ainda que não estejam no asilo, se sentem abandonados dentro das suas próprias casas. E eu pergunto você como cristão, como é que tem sido a tua atitude em relação a isso? Você tem cuidado do teu pai, da tua mãe, da tua família? Você tem se lembrado deles? Você tem vivido um verdadeiro cristianismo que acolhe, que abraça, que ama, que cuida? Quanto tempo você não dá um beijo no teu pai e na tua mãe? Mas muitas vezes vem para a igreja, canta, louva, glorifica, alegra. E o pai, a mãe, o tio. Vem cá, meu irmão, o que tu acha que tu vai ser daqui a 40, 50 anos? Tu acha que você vai ficar com esse corpinho bonitinho? Tu acha que vai continuar cabeludo? Pode até ser. E Rogério não, com certeza. Nós seremos idosos. E o cristianismo nos chama para uma transformação. Nós temos que ver o mundo de uma ótica de Cristo. As nossas atitudes, os nossos atos não podem ser iguais a das pessoas que não têm Cristo no coração. Projeta para mim, por favor, Daniel. Salmos 27, 10. Salmo 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Por isso, ainda que você se sinta rejeitado, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, talvez no leito de hospital, saiba que o Senhor jamais te abandonará. Deus estará contigo a todo momento, inclusive na hora da tua morte e posteriormente à tua morte, porque Ele vai te levar para a eternidade com Ele. E com esse início, com esse entendimento, com essa ideia, vamos abrir a nossa palavra de Deus, no livro do 2 Samuel, capítulo 9.
2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Diz a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sou servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme é tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim se fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Vamos orar, fechar nossos olhos? Senhor, oramos a Ti e pedimos que a Tua palavra ela possa falar aos nossos corações, que possamos aprender um pouco mais do Senhor nessa noite. Meu Pai, que seja uma palavra que possa libertar as mentes e os corações, que o Teu amor seja derramado sobre medida, segundo as necessidades de cada coração que aqui se encontra. Opera com graça, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar, para entender a história do reino de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito, introduziu o povo numa terra prometida, e ali ficou o povo, naquela terra. Diz a palavra que eles começaram a ser guiados, governados por juízes. Samuel vem a ser o último dos juízes. Samuel era sacerdote, era juiz também. E esse governo, de certa forma, de juiz, durou cerca de 410 anos em Israel. Ocorre que o povo na sua terra, ele começou a olhar para o povo em redor, e ele viu que o povo ao redor tinha rei, tinha governo. E eles então chamam Samuel e falam: nós queremos um rei também, coloca um rei sobre nós. Samuel vai até Deus, e Deus fala: Samuel, esse povo não te rejeitou não, te rejeitou a mim. Esse povo rejeitou a mim, porque eles pedem que coloque um homem como rei sobre eles, a semelhança do que o povo ao redor faz. E aqui a gente já pode observar que não é de longa data que os servos de Deus têm o costume de trazer para dentro as coisas que são do mundo. As mesmas coisas que o mundo faz, muitas das vezes, alguns cristãos por aí tendem a fazer da mesma forma. É o que nós chamamos de sincretismo religioso. Um dia falaremos sobre isso, estudaremos sobre isso. Mas de longa data isso acontecia. Ocorre que quando o jugo ele é do homem, Deus manda eles escolherem um rei, eles escolhem Saul, porque diz a palavra que da cintura para cima não tinha homem mais belo do que Saul. Rogério com certeza não seria rei. E o homem, olhando segundo a aparência, escolhe Saul. Só que o jugo do homem ele é pesado. E onde o homem impera, onde o homem determina, onde a regra do homem funciona,
há um jugo pesado, há um jugo desigual. E Saul, por não ser o rei segundo o coração de Deus, ele vai numa certa batalha, traz despojos, não mata o rei que foi conquistado, e Deus rejeita Saul. Saul tinha um filho, Jonatas, e Jonatas tinha um filho, Mefibosete. Então Deus vai e escolhe agora um rei segundo o seu coração, Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, Deus manda Samuel ir lá ungir Davi, na casa de Jessé, o belemita, para ungir um dos filhos dele como rei. E Samuel chega e vê os filhos, né, e vê Abinadab, Eliabe é o primeiro, depois Abinadab, e fala, aí está o rei, né? E Deus fala, não, esse não, por quê? Eu não olho segundo a aparência, mas eu olho o coração. E veio passar Samar, e vieram passando os 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles era o rei. E Samuel perguntou, não tem mais nenhum? Tem um sim, o mais novo, que está lá cuidando do rebanho. Então manda buscar, e aí está, esse é o rei. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava ocupado, trabalhando nas coisas do pai. Os outros irmãos estavam lá, talvez até desprezassem Davi. E aliás, nós vamos ver como Deus trabalha com aqueles que são desprezados. José foi desprezado pelos irmãos, mas foi governador do Egito, salvou o seu povo, salvou a sua família. Deus não escolhe desocupados, Deus escolhe homens e mulheres segundo o seu coração. E nós vimos uma situação atípica, porque Saul não era mais rei, mas estava no reino, ocupava o reinado. E Davi de fato era rei, mas não reinava. E eu falo, de que adianta você ser rei, você ter um cargo, se você não tem um chamado? De que adianta isso? Só vai trazer prejuízo para você, para a tua família, para a igreja. Cada qual tem um chamado de Deus, mas se o teu chamado não for reinar, isso não vale nada. Davi o contrário, ele tinha chamado, mas não tinha um reino. E por que Deus então não matou logo Saul para que Davi pudesse reinar? Porque Saul era aquilo que Deus ia usar, ou aquele que Deus ia usar, para fazer com que Davi crescesse e aprendesse a ser rei. E eu começo dizendo para você que existem alguns Saús na nossa vida que Deus não vai tirar, porque é através dessa ajuda que Deus vai nos preparar para algo maior que Ele tem na nossa vida. É necessário que Saul vivesse, para que Davi pudesse aprender, porque Davi também tinha seus defeitos, como todos nós temos. E Saul era aquele que ia lapidar Davi. Pois bem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, e aqui eu preciso explicar para vocês uma coisa. A palavra de Deus, ela tem tipos. Alguns servos tipificavam Jesus, sombra das coisas futuras, daquilo que havia de vir. Então, por exemplo, Moisés é um tipo de Jesus, um libertador. José é um tipo de Jesus. Sansão, de certa forma, é um tipo. Davi também é um tipo. Naquilo em que eles não pecaram. Salmos 69 vai dizer que os sofrimentos de Davi prefiguram os sofrimentos do Messias. Então, quando olhamos para Davi e olhamos para o futuro profético, em algumas atitudes, alguns atos, vai tipificar a figura de Jesus Cristo. E a palavra fala então que Davi faz uma aliança com Jonatas, filho de Saul, para que, se algo sucedesse a cada um dos dois, que um ia cuidar da família do outro. E assim foi constituída essa aliança entre Davi e Jonatas. Ocorre, porém, que houve uma guerra contra os filisteus, e vem a falecer Saul e Jonatas. E Mefibosete, filho de Jonatas, foi o que sobrou. Existem 2 Mefibosete na Bíblia. Um era filho de Saul com a concubina Rispa, que era tio desse Mefibosete. Mas esse Mefibosete, que é o ponto central da palavra, ele era o filho de Jonatas. Ele era príncipe. Ele era herdeiro do trono. Ele foi criado para ser herdeiro, para ser rei, como seu pai também. E a palavra nos fala que ele, aos 5 anos de idade, ele recebe a notícia de que seu pai, seu avô morreram, sua família destruída. Uma criança de 5 anos,
que tinha do bom e do melhor, com certeza, as melhores roupas, os melhores alimentos, devia ter um sacerdote só para ensiná-lo. Ele não tinha falta de nada, mas ele com 5 anos, ele vê a sua vida totalmente transformada e destruída, e ele vive com 5 anos a perda. De uma hora para outra, a circunstância mudou, tudo que ele tinha se perdeu. E meu irmão, minha irmã, quem sabe você entrou nessa noite aqui com uma perda também. Quem sabe uma perda familiar, você perdeu um ente querido, estava tudo muito bem, mas uma situação se levantou da hora para outra, faleceu. Quem sabe a tua perda seja financeira, teus negócios iam bem, mas o Covid atacou aí, fecharam o comércio. Quem sabe a tua perda seja espiritual. Não, mas eu exerci um cargo numa igreja, eu tinha um ministério, eu tinha uma função, mas de uma hora para outra tudo isso acabou, tudo isso se perdeu. Eu imagino a dor de Mefibosete, eu imagino também a tua dor, o teu sofrimento, lidando com essa perda, com a ausência. Uma criança de 5 anos, mas não para por aí. A palavra nos fala que quando a sua ama sabe da notícia de que o seu pai e seu avô tinham morrido, ela pega Mefibosete para fugir, porque quando morria um rei, o certo era matar os descendentes reais para que ele não viesse no futuro usurpar o trono, e o pecado de Saul ia cair sobre a sua casa. Então Mefibosete era digno de morte. Então a sua ama o pega pelo colo para fugir, para aquele vale da morte, e ela o deixa cair. Diz a palavra que ele cai, e ele quebra os 2 pés, aos 5 anos de idade, sem médico, sem tratamento, com dor. Não é não, Paulinha? 5 anos, não conseguia ficar em pé. Quantas dores aquele menino sentiu, já não bastasse a perda da família. E eu falo, quem sabe você também aqui nessa noite, a sua perda seja um pouco mais profunda, porque não que a ama tivesse feito por dolo, mas quem sabe aquele que tinha o dever de cuidar de você, te fez um mal. Talvez teu pai, tua mãe, talvez você tenha sido molestado quando criança, não sei. Talvez o teu esposo, aquele que tinha que cuidar de você, foi infiel, te fez sofrer. Talvez a tua esposa te traiu. Talvez o teu grande amigo virou as costas para você, e a tua perda, a tua dor te deixa sequelas, porque Mefibosete ficou aleijado, e talvez essa grande dor te deixe sequelas, você não consegue mais caminhar, não consegue se livrar dessa perda, dessa dor, dessa angústia. Todo dia você é lembrado disso, a tua mente está conturbada. Quem sabe a tua perda é porque você cometeu um pecado, e o pecado de certa forma te deixou aleijado. E aqui eu preciso dizer que, como eu e você, espiritualmente falando, somos como Mefibosete, não tem nenhuma diferença. Mefibosete era da linhagem de Saul, merecia a morte. Nós somos herdeiros, descendência de Adão. Adão também pecou, e nós trazemos nos nossos corpos a marca do pecado, esse corpo que padece, que apodrece, que vai para a sepultura. Não há nada de bom em nós, nós estamos envelhecendo, acabando, nós somos pecadores por natureza. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É igual o porco, ele não é porco porque ele fica na lama, ele fica na lama porque ele é porco. E nós somos pecadores, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, somos todos igualmente ruins, carregamos as marcas do pecado. É só olhar para você que você envelhece a cada dia. E ele está, Mefibosete, com dor, sofrendo, parece até faca guinso, né? Mas não é só isso. Diz a palavra que não bastasse tudo isso, ele é enviado para Lodebar. Lodebar é uma região de Gileade. Os nomes no hebraico, eles trazem geralmente uma identificação da característica, da personalidade da pessoa, da característica do lugar. Abrão, pai das alturas. Abraão, pai de multidão. Eva, aquela que vive. Adão, tirado da terra. Mefibosete, dupla vergonha.
E era exatamente o que ele estava vivendo. Uma vida envergonhada. E agora ele é mandado para Lodebar. Lodebar é uma terra de Gileade, que significa sem pasto, porque era uma terra seca. Era uma terra de sequidão. E Lodebar é o lugar da angústia, da tristeza. Lodebar é o lugar do choro no ouvido, do gemido da alma e do coração. Lodebar é o lugar dos tristes, dos esquecidos. Lodebar é o lugar do choro. É o lugar onde as portas se fecham, onde as luzes se apagam, onde o show termina, onde não tem mais glamour. Lodebar é o lugar dos aleijados, dos coxos, dos mancos, dos esquecidos, dos rejeitados, daqueles que foram lançados fora da sociedade. Ele estava aquela criança. E ele cresce em Lodebar daquela forma. E agora ele se encontra lá, esquecido, sofrendo, angustiado. E quem sabe você está aqui nessa noite, porque se sente dessa forma, esquecido, rejeitado, talvez por uma falha que você tenha cometido, talvez tenham te jogado fora, tenham te rejeitado. Olha, para aqui, para nós, você não presta mais porque você pecou, porque você não presta mais, você é aleijado, você traz as marcas do teu pecado. O teu pecado não tem perdão. Essas mentiras que falam por aí. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, preciso que você ouça com a tua alma. Apesar de Mefibosete ter sofrido, estar sofrendo, apesar de tanta dor, apesar de ser aleijado, ele não perdeu o DNA da realeza. Eu quero dizer para você que apesar da tua dor, do teu sofrimento, apesar do pecado que você possa ter cometido, eu quero dizer para você que você não perdeu a imagem de Deus na tua vida. Apesar de tudo ruim que possa ter acontecido na tua vida, você ainda é a imagem do Criador. É claro, uma imagem manchada, borrada pelo pecado, mas ainda assim é a imagem de Deus. E a segunda coisa que eu preciso dizer, que apesar de todo o pecado, de toda a dor, isto jamais afastou o amor de Deus pela tua vida. Deus, Ele te ama incondicionalmente, apesar do teu erro, apesar da tua falha. O pecado, o erro, ele não é capaz de afastar o amor de Deus pela vida do homem. Como diz a palavra de Deus, em Romanos 8, 38 a 9, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada nessa vida pode afastar a mim e a você do amor de Deus. Deus continua me amando, te amando incondicionalmente, apesar de nós. E lá estava Mefibosete, vivendo em Lodebar, inutilizado, desprezado pela cultura judaica, social e religiosa da época. E quem sabe você tem sido rejeitado pela sociedade. Quem sabe você tem sido rejeitado por uma instituição que se diz cristã, religiosa, porque você não foi de acordo com a doutrina deles, ou porque você cometeu alguma falha e agora você não presta mais. E essa sociedade religiosa é aquela que Jesus vai falar, vai chamar de hipócrita, porque eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava distante, porque introduziam doutrinas de homem. Está em Marcos 7. E o que nós mais vemos por aí são doutrinas de homens. Aqueles que deviam cuidar das almas dos outros, aqueles que deviam cuidar das ovelhas, de levantar o caído, de ajudar, de socorrer, não, jogam para fora, descartam, porque não tem mais direito. Ei, quem te falou que você não tem mais direito a uma bênção de Deus? Ei, você somos imerecedores da graça de Deus, ninguém merece, ninguém está aqui por mérito, mas se nós estamos aqui é porque Jesus fez algo por nós. Jesus é aquele que morreu por nós. Eu quero dizer que por mais que tenham te esquecido, por mais que tenham te rejeitado,
Por mais que tenham te mandado para Lodebar e tenham dito para você que você não tem mais jeito, não tem mais solução, saiba que Deus, Ele jamais despreza os seus filhos. Essa palavra com certeza não vem de Deus. Deus jamais te desprezou, jamais vai te desprezar. Os projetos de Deus continuam vivos na tua vida. Deus continua tendo projetos para a tua vida. Deus ainda tem algo para realizar na tua vida, na tua família. Deus ainda vai te usar com poder e com graça. Por maior que seja o teu erro, ele é infinitamente inferior ao amor e à graça de Deus. Mas vai dizer, meu irmão, mas eu pequei de uma tal forma que a lei diz que eu mereço a morte. Mas Romanos 5,20 vai dizer que veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E é nesse contexto da graça, da misericórdia, que a vida de Mefibosete vai mudar. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que Jesus reina, Jesus está no trono. Por mais que as coisas muitas vezes pareçam fora do lugar, Jesus governa e tem o controle sobre todas as coisas. E vivemos num período da graça, e é nesse momento que Deus vai transformar a tua vida nessa noite. Sabe por quê? Porque Davi vai se lembrar da sua amizade com Jonatas, vai se lembrar da sua aliança com Jonatas, e aquela aliança com Jonatas é uma aliança profética, porque ela fala de uma aliança daquele que era da parte de Deus, com aquele que não tinha direito. Fala de uma aliança de Jesus, de Deus, através de Jesus, com os gentios. Eu e você que não temos direito a nada, mas Deus em Jesus reconciliou o mundo consigo. Jesus, o mediador de uma nova aliança, e quando Deus se lembra dessa aliança, Ele tem providência para cada um de nós, e é nesse momento que Jesus se faz presente, para nos abençoar, para dizer para mim e para você que nada está perdido, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é que tem o poder para transformar todas as coisas. Certamente Ele vai transformar a tua vida nessa noite. Mas e o meu pecado? O teu pecado foi apagado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Isaías 53 vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, como diz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nessa noite Deus te sara, Deus te perdoa, Deus te apaga as tuas transgressões, não porque você merece, porque nós não merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro, e porque Ele é nosso Pai. Deus não vem para destruir os seus filhos, mas Deus vem para salvar os seus filhos. Para Deus fala isso, que Jesus Ele não veio para julgar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. E esse é o grande projeto de Deus, resgatar o homem, aquele que se encontra esquecido, aquele que se encontra inutilizado, talvez por uma instituição, talvez para a sociedade, mas útil para Deus, um vaso escolhido para a honra e glória de Deus. Você continua sendo um escolhido, uma escolhida de Deus, não importa o teu passado, não importa o que você viveu, não importa as tristezas, as angústias, não importa nada disso. O que importa é que Jesus nessa noite, Ele quer ter um encontro com você. É para Deus nos falar aqui, Romanos 8 fala isso: portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando a graça de Deus ela nos alcança, meu irmão, ela faz de nós habitação, templo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, que eu e você nessa noite, nós somos templo do Espírito Santo. Não, mas me disseram que porque eu pequei, o Espírito Santo foi embora. Ei, isso não está na palavra de Deus, meu irmão. Isso é doutrina diabólica. O Espírito Santo é o selo, é o penhor da garantia. E o penhor é um contrato de garantia, em que um contrato principal vai ser cumprido. Jesus em João 14 vai dizer: vou preparar mansões celestiais, para onde estiver vós estejais também. E vou enviar o Consolador. Quando Jesus fala isso, nós somos credor de uma palavra, de uma promessa. E qual é a garantia de que Ele vai voltar e que vamos subir? É o Espírito Santo, que Ele derramou sobre os nossos corações e selou as nossas vidas para Ele. Então o Espírito Santo, Ele não sai do coração do homem. O que convence o homem do pecado, do juízo da justiça? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você, quem é te convencer do pecado? Mais ainda, o contrato de penhor só pode ser feito por aquele que fez a promessa. Nós somos só o depositário, a gente não pode desfazer esse contrato.
Então você por vezes ainda peca, mas o Espírito Santo está dentro de você falando: meu filho, não anda por esse caminho. Ele vai te corrigindo, porque o homem é nascido em pecado. O pecado não constrange o pecador, mas se quando você falha, alguma coisa te constrange, é porque o Espírito Santo está dentro de você. Você é a habitação do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai trabalhando na tua vida para que você peque cada vez menos. É dessa forma que Deus trabalha. E aí nós podemos voltar então ao texto, lá no início, quando ele fala, Davi fala: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que faça benevolência por amor de Jonatas? E é introduzido à presença de Davi um camarada chamado Ziba. E Ziba, digo logo para vocês, não é do bem. Mais adiante ele vai tentar usurpar. Ziba vivia em Jerusalém, curtindo do bom e do melhor da herança de Mefibosete. Na verdade, Ziba tinha prazer no sofrimento de Mefibosete. E quando Davi pergunta para Ziba: tem alguém aí da casa de Saul para que eu possa fazer benevolência? Ah, tem sim. Tem um filho dele lá, Mefibosete, dupla vergonha. Mas ele é aleijado. Ele aponta o pecado, ele aponta o erro, ele aponta a falha. Davi fala: ele é aleijado? Onde é que ele está? Meu rei, está em Lodebar, lugar de esquecimento. Esquenta com ele não, deixa ele lá, ele tem que ficar lá sofrendo, ele é pecador, deixa ele morrer por lá mesmo. E quantas pessoas têm sido Ziba neste mundo? Quantas pessoas que dizem cristã têm agido como Ziba, apontando o pecado, apontando o erro das pessoas, se desfazendo dos seres humanos? Ei, meu irmão, quem te colocou para o porteiro da graça do céu? Quem te colocou por juiz? Quem te mandou julgar alguém? Eu e você somos merecedores. Nem eu nem você merecemos nada, mas estamos aqui porque Deus nos alcançou, a sua graça nos alcançou. E nós vemos por aí um cristianismo deturpado, onde pessoas ficam apontando o pecado, julgando, ao invés de cuidar, ao invés de amar, ao invés de tratar. Gente que se acha melhor do que o outro. Não, porque a minha igreja, ela é melhor, porque aqui nós temos uma revelação que ninguém tem. Que conversa furada é essa, meu irmão? Que revelação é essa que ninguém tem? Evangelho é amor, evangelho é perdão, graça é restaurar o homem, restaurar o caído. E tem gente que ainda fica torcendo para você cair. Tu saiu daqui, vai cair, vai cair. E fica lá torcendo. Nós somos definidos por cristãos pelo amor. E se você não ama o teu irmão, você não é de Cristo. Você pode usar paletó, você pode subir ao púlpito e pregar, você pode tocar, você pode ser líder de uma igreja, mas você não é cristão. E a palavra de Deus: quem não é por nós é contra nós, você é contra o reino. E nós vemos por isso daí, é o que nós vemos hoje. Um cristianismo deturpado, destruído, onde as pessoas, ao invés de serem curadas, de serem tratadas, são destruídas, são legadas, ao esquecimento, para sofrerem, para lembrar do pecado, para lembrar do erro dela. Mas para Davi não, para Jesus não. Ele é aleijado? Está em Lodebar? Então traz o aleijado. Não, meu rei, mas ele adulterou? Traz o adúltero na minha presença. Não, mas ele fornicou? Traz o fornicador. Não, mas ele roubou? Traz o ladrão. Não, mas ele é viciado em droga? Traz o viciado, porque eu quero mudar a vida dele. Deus nos chama não para nos destruir, mas para mudar a nossa vida. E a ordem de Jesus nessa noite é: vai buscar o pecador, vai buscar aquele que está esquecido, vai buscar aquele que foi rejeitado por uma igreja, por uma sociedade, porque eu tenho um projeto na vida dele. Porque Jesus reina, a graça reina, e Deus quer mudar os corações nessa noite. Chega de sofrer, chega de ficar em Lodebar. Lodebar não é o teu lugar, mas o teu lugar é na casa do rei, junto com o rei, em Jerusalém. O amor de Deus não terminou pela tua vida, o projeto de Deus não se findou, e Deus ainda tem muito a fazer no teu coração. Vai buscar, e a ordem de Deus é: vai buscar. E essa palavra está sendo pregada, meu irmão, para entrar no teu coração, para te libertar, para dizer que você ainda é precioso aos olhos de Deus, ainda que tenham te dito o contrário, mas quem está dizendo é Deus. Você é tesouro particular do Senhor.
Deus é o teu Senhor, é o teu pastor, Ele tem o melhor para a tua vida. Por isso você precisa se libertar nessa noite do que te disseram e ouvir o que a palavra tem a teu respeito. E foram buscar Mefibosete. E eu fico imaginando aqui o pensamento de Mefibosete, né? Porque ele sabia que ia morrer, pelo menos esperava isso. Chega lá, o pessoal, aí está mandando te levar. E ele vai. E quantas coisas deve ter se passado na mente de Mefibosete. Afinal de contas, ele tem um encontro com o rei, e ali a sua vida seria decidida. Mas Deus fala que quando ele se encontra com Davi, ele se prostra em terra, e ele mesmo se declara um cão morto. Ele reconhece que a sua casa é digna de morte. E quando o homem ele tem encontro com Jesus, um verdadeiro encontro, ele reconhece os seus pecados, as suas falhas. Ele entende que sozinho ele não vai conseguir, que se não for o favor de Deus na sua vida, nada pode mudar. E eu quero te convidar nessa noite a você fazer uma autoanálise, que você possa reconhecer nessa noite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Que você possa, assim como Mefibosete, se dobrar aos pés do Senhor, porque o Jesus é o único que pode mudar a tua vida. Homem nenhum pode transformar a tua vida. Eu não posso, o pastor não pode, ninguém pode. Mas só Jesus pode transformar as marcas que tem na tua alma, no teu coração. Só Jesus pode livrar esse sofrimento. E mais, só Jesus pode te dar a vida eterna. E ele se prostra, ele reconhece: eu sou um cão morto. E um cão era um animal impuro na cultura judaica. Ele se reconhece como isso, alguém impuro. Mas ele não sabia do amor de Deus. Naquele momento, do amor de Davi. Deus fala que Deus prova o seu amor conosco. Quando Jesus morreu por nós, a gente ainda estava morto em nossos delitos e pecados. Esse é o grande amor de Deus para as nossas vidas. E nesse encontro, ele não saberia exatamente o que Davi poderia fazer com ele. E é interessante que talvez tenham te colocado tanto medo, né? Dizendo que você vai morrer, que você perdeu salvação. Meu irmão, primeira coisa, pela graça somos salvos, por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. Então salvação não depende do que eu faço ou do que você faz. Salvação é um dom de Deus, depende exclusivamente de Jesus. Você não se salva, você não se mantém salvo, mas quem faz isso é Cristo. Você não ajuda na salvação. Salvação é dom de Deus. Mas Deus fala que aqueles que vêm a mim de modo nenhum os lançarei fora. Então Jesus jamais vai te lançar fora, porque você é propriedade dele. Tem que ter primeiramente essa coisa: salvação é dom de Deus. E mais, os pensamentos de Deus para as nossas vidas não são pensamentos de mal. Jeremias 29:11, sempre falamos isso. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para cada um de nós. Por isso, apesar de todo o temor, de todo o tremor de Mefibosete diante do rei, talvez você tenha esse temor também de um dia estar diante de Deus, com medo da condenação, do que vai acontecer. Mas como eu disse, Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus não nos trata segundo o nosso pecado, embora mereçamos a morte, mas Deus não atenta para o nosso pecado. Deus é longânimo, Ele não nos condena, mas Ele nos salva. E Deus então vai tratar a vida, ou Davi vai tratar a vida de Mefibosete. Mefibosete, totalmente inútil, sem direito a nada. E a primeira palavra que Davi fala para ele é: não temas. E essa palavra não temas, ela é repetida várias vezes na palavra de Deus. Os discípulos no navio, sobreveio a tempestade, sou eu, não temas. Josué, não temas, onde eu te mandar tu irás. Jeremias, não temas, tu serás boca do teu Deus para esse povo. Porque Deus conhece o temor do coração do homem, e certamente o homem tem medo de morrer, de ir para o inferno. Ei, mas Jesus já pagou as nossas culpas, as nossas transgressões. Não há por que ter medo do inferno, não há por que ter medo da morte. Jesus já venceu a morte por nós.
A nossa salvação já está garantida em nome de Jesus. Não disseram que salvação é um processo. Salvação é ato, meu irmão. No direito é o que eu diria, chamaria de ato composto. Tem algumas partes, mas salvação é ato. Você já está salvo em nome de Jesus. O que acontece agora é um processo de santificação, em que você vai aprendendo a ser lapidado pelo Espírito Santo e cada vez mais você vai pecando. Mas por vezes você ainda vai pecar. Por quê? Porque você ainda é pecador. Ainda está nesse corpo corruptível. Mas haverá um dia em que Deus vai te glorificar, e você vai ter um corpo glorificado, imune ao pecado, não haverá mais pecado. Mas você já está salvo em nome de Jesus. E a palavra nos fala então que, nesse encontro, Davi vai transformar e mudar a vida de Mefibosete. E ele restaura todas as coisas que Mefibosete tinha direito. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nessa noite Deus está restaurando todas as coisas na tua vida. E o que se perdeu? Foi o teu casamento? Foi a tua saúde? Foi a tua instrumentalidade? Qual é a tua dor? Qual é a tua deficiência? Nessa noite Deus te chama para restaurar tudo na tua vida. Porque no palácio, na casa de Deus, há provisão, há providência para a tua vida. Deus te chama para dar o melhor, não para nos retribuir segundo os nossos atos, os nossos pecados, não, mas Deus nos ama. E um pai tem o melhor para o seu filho. Por isso nessa noite não temas porque eu te escolhi, não temas porque tu és meu filho, não temas porque eu paguei um alto preço por você na cruz do Calvário, não temas porque eu te resgatei, não temas porque você é meu, você é do Senhor, não temas. É hora de você ficar firme. E a palavra de Deus fala que depois da restituição, Mefibosete passou a comer pão de contínuo à mesa do rei. E comer pão de contínuo fala da providência de Deus para a necessidade diária de Mefibosete. Então Deus não só te salva, não só te resgata, mas a cada dia Ele vai cuidar de você segundo as tuas necessidades. E qual é a tua necessidade nessa noite? É o teu lar? É o emprego? É paz? Você quer se livrar dessa culpa? A palavra de Deus que Mefibosete foi trazido para comer pão à mesa do rei como um dos filhos do rei. E a palavra de Deus fala que todos aqueles que creem em Cristo somos feitos filhos de Deus. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você crê em Cristo nessa noite? Se você crê, você é um filho de Deus. E Deus te convida nessa noite a sentar à mesa para comer com Ele um grande banquete. E havia vários lugares naquela mesa. E há um lugar especial para você, a mesa do rei. Há um lugar que só você pode ocupar, ninguém mais pode ocupar. E ainda há vários lugares vazios. E Deus nessa noite está convidando você, meu irmão, você, minha irmã, a vir a sentar na mesa do rei. Porque na mesa do rei tem salvação, na mesa do rei tem provisão, na mesa do rei tem cura, na mesa do rei tem libertação. Deus quer te libertar dos traumas, das angústias, do medo, do temor. Vem sentar à mesa com o rei. Vem provar Jesus. Vem provar da benevolência de Deus para a tua vida. Não é mais hora de estar em Lodebar, estar esquecido, não. Mas Deus se lembra de você. Deus te conhece pelo teu nome, porque Ele te criou, Ele te formou. Por isso, que você possa abrir o teu coração para saber que todos somos iguais à mesa do rei. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas à mesa do rei nós temos a bênção do Senhor. À mesa do rei nós temos provisão. À mesa do rei nós temos salvação. À mesa do rei os nossos medos são jogados fora. Porque aquele que não é aperfeiçoado no amor, ele tem medo, tem temor. Por isso a palavra que o temor, ele traz consigo a pena. Mas Jesus morreu por nós, para retirar toda a pena que havia sobre nós. Por isso entre com confiança na presença do Senhor, sabendo que Deus já perdoou os teus pecados, e que Deus te chama de filho. Você é filho de Deus. Você está à mesa do rei, vai sentar à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Abre o teu coração nessa noite. Deixa Deus operar. Eu queria finalizar concluindo que
De novo, vou concluir, vou terminar concluindo. Deixa eu pegar o dinheiro. R$50, hein? Depois eu dividei com vocês. Davi mudou a vida de Mefibosete. E Deus nessa noite ele quer mudar a tua vida. Mas eu tenho que dizer para você algumas verdades. A primeira é que Mefibosete, a palavra lá no versículo 13, que ele comia, ele morava em Jerusalém, ele passou a morar em Jerusalém, e ele comia pão de contínuo à mesa do rei, mas ele ainda era coxo. Eu quero dizer para você que existem algumas situações na nossa vida que não vão voltar atrás. O teu familiar que morreu, não volta atrás. Talvez aquela porta de emprego que você perdeu, não volte atrás. Talvez você tenha tido um casamento desfeito e o teu outro cônjuge já fez outro casamento, então aquele teu casamento não vai voltar atrás. Mas eu quero dizer para você que ainda assim, Deus faz tudo novo na tua vida nessa noite. Apesar de algumas circunstâncias não poderem mais voltar atrás, Deus faz algo novo na tua vida. Talvez você tenha alguns projetos frustrados, mas entenda uma coisa, melhores e maiores são os projetos de Deus para a nossa vida. Os projetos de Deus, aquilo que Deus tem para nós é muito melhor. Porque como diz Fernando, ele gosta muito de citar esse versículo, porque ele é poderoso para fazer tudo muito abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E nada nessa vida, nada pode ser comparado à glória que nos espera. Por isso, ainda que Mefibosete continuasse aleijado, ainda que você ainda traga algumas marcas na tua vida, sabe que a maior marca que pode existir na tua vida e vai existir a partir de hoje, é a marca do Espírito Santo no teu coração, te selando e te garantindo uma salvação, uma vida eterna, para dizer para todo mundo que você é tesouro de Deus, você é filho do rei, e você senta todo dia à mesa do rei, porque o rei ele cuida da tua vida, porque o rei tem provisão para você, porque o rei tem saúde para você, porque o rei tem restauração para você nessa noite. Por isso sente-se à mesa conosco, nós vamos louvar o Senhor. É certo que muitos zibas vão dizer: vem cá, mas essa que está tocando não era aquela que fazia isso e aquilo? É ela. Esse que está pregando não é aquele que faz isso? É ele. Mas hoje eles são vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Uma vez estiveram esquecidos, mas hoje eles foram lembrados pelo Senhor. E estão aqui para a honra e glória de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que neste lugar ninguém vai apontar o teu pecado, ninguém vai apontar o teu erro, não. Mas aqui, nós estamos aqui para cuidar de você, para te amar, para te socorrer, para te sustentar. Você jamais será esquecido neste lugar, porque nós também somos imperfeitos, e eu te ajudo e você me ajuda, e esse é o corpo, um ajudando o outro, e Cristo crescendo no nosso meio. Por isso glorifica ao Senhor nessa noite, vem, nós vamos louvar, e Deus quer te chamar você, para renovar a sua aliança com Ele. Talvez você tenha sido esquecido, talvez teu ministério, tua função, tenha sido deixada de lado, porque disseram que para você não tem mais salvação. Não, não, mas Jesus manda te buscar nessa noite, porque você ainda é filho do rei, você ainda tem o DNA, você ainda tem a imagem do Senhor na tua vida, o teu pecado já foi apagado na cruz do Calvário. Por isso eu quero te convidar que durante o louvor, você possa vir até aqui à frente, para que a gente possa orar por você. Existe um grupo de irmãos que estão aqui, que eles jejuam, madrugam, eles pagam o preço para nesse momento do culto orar por você. Ah, mas eu já vim várias vezes, mas vem de novo. Vem, porque cada dia nós temos uma necessidade. Nós estamos aqui para te abraçar, para te acolher. Por isso não se acanhe, não se importe com quem está do teu lado. Venha sentar à mesa do rei, venha receber a provisão do rei para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé nessa hora.